Olá, boa noite a todos. 29 de junho, quarta-feira, a segunda edição começa agora com um assunto curioso. Um gaúcho é suspeito de assediar psicólogas em terapias online. Pelo menos 18 mulheres já foram vítimas nas cidades de Brasília e também São Paulo. Vamos à redação conversar com a Gabi Lerina, porque, minha amiga, esse número pode ser ainda maior, segundo as investigações, né, Gabi? Boa noite. Oi, Chemali, boa noite para ti e a todos que nos acompanham. Sim, Chemali, essa é uma suspeita porque pela internet já tem várias mensagens de possíveis vítimas, vários relatos. Chemali, lembrando que essa investigação começou lá pela Polícia Civil de São Paulo e pelo Ministério Público Paulista. E eles acreditam que possam ter vítimas em pelo menos 7 estados brasileiros. Isso ainda é uma possibilidade. Aqui no Rio Grande do Sul, o Ministério Público Gaúcho e o Conselho Regional de Psicologia abriram um canal de denúncias. Olha só na reportagem. Uma das vítimas foi esta psicóloga do Distrito Federal. Ela recebeu mensagens no celular em um domingo à noite pedindo uma sessão com urgência. Você fica num limite, né, de dúvida, onde pode ser de fato um paciente que tem alguma questão assim, difícil, que precisa desse atendimento, e aquele sexto sentido ali, né, que a gente fica desconfiando porque tem algumas características ali que fogem do normal de um paciente comum. O assédio começou quando ela respondeu que não poderia atender. O suspeito ofereceu uma quantia alta em dinheiro e pediu para falar ao telefone. Se eu te pagar R$1.000, você atende sem blusa e por aí vai, né? O número de psicólogas assediadas pode ser maior. Liliane teve certeza disso quando postou o caso nas redes sociais. Mais de 120 mulheres, né, psicólogas, falando que passaram pela mesma situação com a mesma pessoa desse mesmo jeito. Aqui no Rio Grande do Sul, o Ministério Público e o Conselho Regional de Psicologia abriram um canal para receber denúncias de possíveis vítimas. E o homem suspeito de assediar as psicólogas já foi identificado. Uma pessoa que morava no interior do Rio Grande do Sul. Algumas referiram que no primeiro contato já a abordagem já no início às vezes não é a mais tradicional. Às vezes estava sem camisa ou deitado durante a sessão. Elas percebiam que além da conotação sexual que era dado à fala, que havia movimentos corporais, que ele estava se masturbando durante as consultas online. A investigação é feita em parceria com a polícia e o Ministério Público de São Paulo. A preocupação do promotor gaúcho é garantir acolhimento às possíveis vítimas. Coloca profissionais em uma condição muito vulnerável, que podem às vezes se sentir inclusive erroneamente culpadas de pensar que será que eu conduzi mal a sessão? Não permitir que essas profissionais sejam vitimizadas a partir de um comportamento inadequado. Correta a atitude do promotor do Ministério Público e, como ele disse, alguns detalhes até nojentos, né? Mas esse suspeito gaúcho já está identificado pela Polícia Paulista, pelo Ministério Público de São Paulo, com o apoio aqui do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul e precisa sim ser denunciado, ser investigado. Isso que ele fez, é crime e merece sim toda a punição das autoridades. E olha, a polícia procura um ex-presidiário, um caso extremamente violento de hoje. Suspeito de matar o patrão e o filho, depois de uma briga na mesma empresa lá em Triunfo, na região carbonífera. O velório das vítimas será amanhã, na cidade de Montenegro. Veja agora na reportagem da Luciane Coma. Na fachada da locadora de veículos, camisetas pretas foram expostas em sinal de luto. Colegas e amigos ficaram em choque após o crime. E até achei que era uma brincadeira no momento, né? E infelizmente era verdade, era essa tragédia que aconteceu aí, né? Matando o nosso patrão e o filho. O empresário Nelson Joel Oliveira Ferreira, de 61 anos, e o filho dele, Anderson Guedes Ferreira, de 36, foram mortos a tiros no fim da tarde de terça-feira. O crime foi no refeitório da empresa, que fica na cidade de Triunfo, a 80 quilômetros de Porto Alegre. Uma testemunha relatou o pânico em uma mensagem de áudio. Foi lá, pegou a arma dentro do carro, descarregou nos dois, na frente de todo mundo, cara. Na frente de todo mundo, assim, na porta do refeitório, lá, todo mundo correndo, a locadora, se escondendo para não levar tiro, quebrou os vidros do refeitório, tudo a tiro.
Segundo a polícia, o empresário e o suspeito do crime eram amigos. Os dois se conheceram ao cumprir pena no presídio de Montenegro, cidade vizinha. Após estar em liberdade, Nelson Joel chamou o ex-detento e a esposa para trabalharem com ele. O funcionário, que ainda usava tornozeleira eletrônica, morava na parte de trás da empresa. A mulher do suspeito contou em depoimento que reclamou para o marido que o empresário a tratou com rispidez. Quando ela voltou para casa, conversou com o autor, ele foi tirar satisfação e aí aconteceu todo o desfecho, né? O assassino rompeu o equipamento prisional e fugiu para um matagal. A polícia faz buscas na região. Ganhou a chance de retomar uma vida com a família, morando na empresa, e faz uma barbaridade dessa banalidade da violência. Banalidade da violência, gente. Casos que têm se avolumado aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem se repetido com frequência. E é por isso que a gente tem um outro caso que aconteceu aqui no Vale dos Sinos, porque a Polícia Civil concluiu as investigações sobre o homem que matou um colega de trabalho por uma discussão durante o café na cidade de São Leopoldo. Ele será indiciado por homicídio doloso qualificado por motivo fútil e por meio que impossibilitou a defesa da vítima. Wilson Almeida Teles, de 54 anos, que matou a estocadas o colega Marcelo Camilo, de 36, está preso temporariamente desde o dia 9 de junho. Está faltando aí para essa prisão ser preventiva. A Polícia Civil agora vai pedir a conversão justamente para essa preventiva, ou seja, sem data para ganhar liberdade até o julgamento. Isso aí a gente sabe que o julgamento muitas vezes demora muitos anos, muito tempo aqui no Rio Grande do Sul. E um criminoso que colocou fogo em uma loja de Venâncio Aires na sexta-feira foi preso hoje. Esse e outros destaques agora no Giro de Notícias. O homem é um dos suspeitos do ataque que destruiu a loja no Vale do Taquari. O estabelecimento pertence à esposa de um policial militar. Com a ajuda das câmeras de segurança, os suspeitos já foram todos identificados, entre eles o mandante do crime. 3 pessoas foram indiciadas pela queda de um carrinho de montanha-russa em Bé, no litoral norte. O acidente aconteceu em fevereiro deste ano e deixou 4 pessoas feridas. A conclusão do inquérito apontou como responsáveis os proprietários da empresa e o engenheiro mecânico responsável pelo parque. Eles devem responder por lesão corporal dolosa. A pena prevista para esse crime é reclusão de 1 a 5 anos. Uma cadela da raça pastor alemão desapareceu no Morro Santa Teresa, em Porto Alegre. Os tutores suspeitam que ela tenha sido levada por ocupantes de um carro branco. O caso aconteceu no dia 16 de junho. O veículo foi flagrado por câmeras do condomínio. Agora, olha esse caso. Eu estou falando de roubo em Brasília, lá na capital federal. Mas não é falcatrua política, não. É roubo, é violência na prática. Por volta das 6h30 da manhã de hoje, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, foi vítima de assalto na capital federal. Melo fazia a caminhada matinal quando foi abordado por um ladrão armado com uma faca. O prefeito entregou o celular imediatamente. Esse criminoso pegou o aparelho e saiu correndo. O prefeito não sofreu nenhum ferimento e, em seguida, bloqueou o aparelho e também o número funcional. Depois, registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil. Melo permanece em Brasília com agenda oficial até a próxima sexta-feira. E a gente segue na política, porque o governador Ranolfo Vieira Júnior testou positivo para a Covid-19. Em uma rede social, ele informou hoje que está em isolamento e com sintomas leves da doença. O governador informou também que todos os compromissos presenciais foram cancelados, mas que está mantendo as atividades de forma virtual. Olha de esporte, hora de esporte aqui no Segunda Edição. A noite de ontem foi de sentimentos bem diferentes para torcedores de Grêmio e de Inter. O lado vermelho saiu irritado com o time e o lado azul bem mais aliviado com outra vitória em casa. Já são 3 rodadas entre os 4 melhores times da Série B. Tá, tudo bem, não foi um espetáculo, mas o gol de Biel garantiu mais tranquilidade pelos lados da arena. Nós não vamos subir em junho, né? O campeonato não vai acabar aí, né, Rafael? Mas, sem dúvida, a confiança de estar no G4, isso eleva a moral do grupo, né?
Os jogos de invencibilidade elevam a moral do grupo. As vitórias, sem sofrer gol, elevam a moral do grupo. E para melhorar, o tricolor abriu 4 pontos do 5º colocado e chega a 9 jogos de invencibilidade na Série B. Nada mal. Já do lado colorado, os números não são tão bondosos. O Inter quase não criou na frente e perdeu por 2-0 para o Colo-Colo no Chile. O jogo de hoje é abaixo. Todos nós sabemos e reconhecemos e acreditamos plenamente que na nossa casa vamos voltar a fazer mais um grande jogo. E obviamente a gente conta com o apoio do nosso torcedor sempre. Eis a difícil missão colorada. Vencer por 3 gols de diferença no Beira-Rio na próxima terça-feira para se classificar. Se ganhar por 2 gols, a decisão vai para os pênaltis. Haja nervos. Haja nervos. Empreitada difícil para o Colorado na semana que vem aqui no estádio Beira-Rio. E olha só, chegou a hora de você conquistar o tão sonhado AP e a Tenda vai te ajudar. São apartamentos de 1 e 2 dormitórios em condomínios fechados, com lazer e segurança, em diversas regiões aqui de Porto Alegre, da cidade de Canoas e também Cachoeirinha. Você sabia que com uma parcela de apenas R$ 499 você poderá se livrar do aluguel? E a entrada é facilitada em até 72 vezes e financiamento pelo programa Casa Verde e Amarela, com subsídio de até R$ 47 mil. A construtora Tenda já realizou o sonho de mais de 120 mil famílias. Agora chegou a sua vez. Ligue para 3535-7800 e fale com um consultor especializado para saber mais. Tenda, a sua próxima conquista. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, a gasolina mais barata nos postos. Entenda por que o preço do litro dos combustíveis caiu um pouco na bomba e até quando vai essa boa notícia. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Hora de Momento Agro aqui no nosso programa. E olha só essa notícia, gente. O Rio Grande do Sul está em alerta sanitário por causa da raiva herbívora. Uma doença que atinge os animais rurais e é transmitida por morcegos vampiros, que se alimentam de sangue. Assunto para nossa especialista Alessandra Bergman. Eles se escondem no tronco de árvores, fendas de rochas, túneis e até casas abandonadas. Esses morcegos se contaminam ao morder um animal doente com a raiva, como, por exemplo, esse javali selvagem aí da imagem. Depois, transmitem o vírus quando mordem outros animais, como o gado e os cavalos. Contaminadas, as vítimas dos morcegos param de comer, ficam fracas e morrem em até 7 dias. Desde janeiro, foram 39 focos de raiva herbívora em 20 municípios aqui do estado, como Gravataí, São Borja e São Lourenço do Sul. A raiva não tem remédio e nem tem cura, mas tem vacina que é muito eficaz. É a única forma de proteger os animais. Por enquanto, não há registro de que a doença atinja humanos. De qualquer forma, fica o alerta. Ao menor sinal de animal doente ou de morcego por perto, avise a Inspetoria Veterinária. Assunto sério para o pessoal do campo e que merece toda a atenção. Como disse a Alessandra Bergman, se perceber morcegos, avise a Inspetoria Veterinária da sua cidade. Agora a gente traz uma boa notícia para o nosso bolso, porque os motoristas já estão notando que o preço da gasolina tem baixado nos postos de combustíveis. É uma boa notícia depois de tantos aumentos consecutivos. Quem está acompanhando de perto esse sobe e desce dos preços é o repórter Guilherme Fadanelli. E é para lá que nós vamos agora subir a serra em Caxias do Sul. Fadanelli, meu amigo, quanto está o preço da gasolina aí em Caxias? Fadanelli, boa noite. Oi, Chamali, boa noite. Aqui em Caxias eu encontrei preço médio da gasolina variando entre R$ 6,59 e R$ 6,89 o litro da gasolina comum. Mas olha, Chamali, eu consegui abastecer por R$ 6,49 com gasolina aditivada.
Aí em Porto Alegre, a média fica também ali entre R$ 6,59 e R$ 6,99 o litro. O que vale mesmo, Chemalli, é aquilo que a gente sempre fala, né? É pesquisa. Essas diferenças, segundo a Supetro, ocorrem porque vários fatores devem ser levados em conta, como, por exemplo, a distância da cidade em relação à refinaria, a margem de lucro de cada posto e, claro, a concorrência entre as empresas. Hoje, durante a primeira edição do SBT Rio Grande, uma telespectadora nos informou que em Carazinho, lá no norte do estado, o litro estava custando R$ 5,99. Essa queda nos preços ocorreu porque o governo federal zerou os impostos CID e PIS/COFINS até o fim desse ano. Os motoristas até estão vendo, Chemalli, com bons olhos, viu, essa queda nos preços, mas andam desconfiados de que a conta vai vir lá na frente. Vamos ouvir. Essa queda aqui, na verdade, não significa muito, né? Perto do que ele aumentou, né? Nesses últimos meses aí, ajuda, né? Mas não é o suficiente ainda. Depois de um certo tempo vai vir a cobrança, né? Vai ter um novo aumento de impostos superior ao que está aqui. Porque o governo não consegue manter a máquina sem aumento de impostos. Então eu acredito que agora é uma época eleitoreira, né? Eleitoral, e vai continuar com a baixa dos impostos e posteriormente vai voltar e mais alto do que está. E além dessa redução nos impostos federais, Chemalli, a lei também prevê uma redução no ICMS. Alguns estados, como Goiás e São Paulo, já anunciaram a redução na alíquota a partir de sexta-feira. Aqui no Rio Grande do Sul, essa situação está sendo judicializada pelo estado, junto com outros entes da federação, lá no STF. Eles questionam que a lei federal acaba atrapalhando a arrecadação do estado e também interferindo na autonomia das unidades da federação. No entanto, a Supetro defende que a redução do ICMS também deve ser adotada aqui no Rio Grande do Sul. A alíquota cairia de 25% para 17%. E nas bombas, essa redução poderia chegar até R$1. Vamos ouvir. Nós temos uma grande esperança e temos convicção que o governo estadual vai fazer alguma medida, porque é inevitável isso. Ninguém consegue, numa crise mundial como nós estamos vivendo, ficar imune a isso. E é óbvio que ele vai também ajustar os seus orçamentos, mas na sequência virá. E a gente hoje já temos uma sinalização com relação ao diesel, que vai ter um novo ajuste para menos a partir do dia 1º de julho, isso é um bom sinal. E a gasolina também, estamos esperando, e todas as entidades, a sociedade entende que uma redução de carga tributária ela é necessária. Chemalli, como disse aí a Supetro, a partir de sexta-feira deve ter uma redução também no valor do diesel. Agora é aguardar e conferir lá no dia 1º, Chemalli. É verdade. Obrigado, Fadanelli, pelas informações. A gente viu ali, né, os consumidores um tanto quanto ressabiados com essa redução aí. A gente sabe, né, ano de eleição, as estratégias, a gente tem que estar atento, porque ano de eleição o buraco é sempre mais embaixo. Tem que projetar, ouvir especialistas para o ano que vem, independente de quem vencer as eleições. Essa é uma estratégia que pode atingir, sim, o nosso bolso, sem dúvida nenhuma. Olha, essa notícia, uma notícia que, olha, a gente já trouxe algumas vezes aqui, mas sempre chama muito a atenção. A mãe de uma criança de 2 anos passou por um baita susto. Foi em Teutônia, no Vale do Taquari. Ela contou com a ajuda da Brigada Militar para salvar o filho que havia se engasgado com o próprio vômito. Parou de respirar e de se mexer. Gabi Lerina, minha amiga, Nossa, essa é uma notícia que a gente volta e meia atrás, mas tem bombeiros, tem brigadianos, os anjos da guarda dos pequenos, né, Gabi? Tu disse que eu ia dizer, os anjos sempre, né, em volta da gente, graças a Deus, Chemalli, isso aconteceu e foi assim, ó, que desespero, eu só fiquei imaginando toda essa cena. A Natália Satic, que é a mãe do Andrew Gabriel, quando ela percebeu que o garotinho não estava respirando, ficou desesperada, pegou o telefone e ligou para o 190 e foi atendida pelo soldado Teixeira. E pelo telefone ele conseguiu explicar como é que ela fazia a manobra chamada manobra de Heimlich. Vamos ouvir o áudio dessa ligação e eu já aviso que é tenso. Vamos ouvir. Brigada Militar, Soldado Teixeira, boa noite. Obrigada, pelo amor de Deus, o meu filho na Vila KS, por favor, vem ligeiro, ele está sem respirar. Como é que é? O meu filho na Vila KS está sem respirar, ele se afogou. Por favor. Tá, calma, senhora, calma que eu vou passar para a senhora o que a senhora tem que fazer, que idade ele tem? 2 anos e 3 meses. Tá, pega ele, bota ele de bruço, tá?
segura ele, tá? Segura a cabecinha dele com a mão e dá umas batidinhas nas costas dele. Faça isso. Tá. Ele tá chorando? Ele voltou. Tá. A senhora deu umas batidinhas? Eu tô mandando a minha viatura aí. A criança já voltou a respirar, né? Já. Tá. Mas pode ficar tranquilo que eu tô mandando a viatura aí, tá bom? Só aguardar. Meu Deus, Você coração na mão, hein, Gabi? Nossa! Coração na mão. Nossa, e é que difícil a gente desespero. ouvir, passar por uma situação dessa e saber como a gente vai reagir também, né? Tu que é mãe, eu sou pai, isso poderia ter acontecido, não aconteceu com a minha filha. Acredito que também, quando a tua era bebê, não passou por isso, graças a Deus, mas é sempre tenso. Pelo menos tem a orientação correta, né, Gabi? De quem é treinado para isso, né? Chamari deu final feliz, graças a Deus, né? Deus. Essa foto é de um dia depois, no Olha momento aí. ali, logo depois que realmente a viatura da Brigada Militar foi até a casa da família, encaminhou, levou a criança para o hospital, que passou bem, e aí no outro dia eles se conheceram, né? O soldado Teixeira com o André Gabriel, coisa mais querida. Chamari, mas que susto, né? Que baita susto. Valeu, Gabi, valeu. E valeu a Brigada Militar, sempre atenta para salvar vidas, para proteger vidas. Na sequência, o SBT Brasil, obrigado pela sua companhia. Amanhã, 7h20 da noite, tem o segunda edição, na quinta-feira. Boa noite, tchau, tchau.